E programa Os Pingos nos Is, cobertura especial aqui na Jovem Pan News, segundo dia de interrogatórios dos réus que são acusados de supostamente planejarem um golpe de Estado. E você acompanhou aqui na Jovem Pan, em sequência, na íntegra, os interrogatórios desde o final da manhã, né? Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, e acompanhamos agora o interrogatório com Walter Braga Neto, ex-ministro, também o ex-vice na chapa de Jair Bolsonaro. Enfim, vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. O Alan Gani aqui com a gente. O Alan Gani vocês conhecem muito bem do programa 3 em 1, participando hoje de Os Pingos nos Is. Gani, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O balanço desse segundo dia de interrogatórios, um destaque especial, claro, para a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Caniato. É sempre um grande prazer, uma grande alegria fazer parte da bancada do Pingos nos Is. Sem dúvida alguma, o depoimento mais esperado e o que mais teve informações de fato foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual aqui eu faço um resumo. De acordo com Jair Bolsonaro, houve uma tentativa de conversa com o TSE após as eleições, entraram ali com uma ação questionando o resultado das urnas. E aí, a partir dali, o TSE negou, aplicou a multa de 22 milhões de reais, de acordo com o que foi falado por Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, e foi a partir daquele momento que ele e a sua equipe, né, o seu governo, o seu entorno, cogitou a utilização de alguns dispositivos constitucionais, o artigo 136, 137 e 142, que falam ali de estado de defesa, estado de sítio, né, ou aquele 142, que seria a harmonia entre os poderes. Houve uma consulta às Forças Armadas, de fato ele admitiu, mas uma consulta informal ali, com rascunho, né, que foi intitulado pela imprensa tal minuta de golpe, mas aquilo não foi para frente porque as próprias Forças Armadas disseram que não havia espaço para aplicação dessas alternativas. Portanto, a defesa de Jair Bolsonaro basicamente se concentrou em dizer que aqueles dispositivos eram constitucionais e que houve apenas uma cogitação e não houve, de fato, a implementação de uma tentativa de golpe de Estado. Pois é, bons apontamentos do Gani. A gente vai trazer outros aspectos. Foram vários interrogatórios no dia de hoje. Chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente ao vivo. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Queria pedir, por gentileza, também suas impressões sobre esse segundo dia de interrogatórios. Para você, ficou claro o que aconteceu na alta cúpula do governo Bolsonaro após as eleições vencidas pelo candidato Lula? Enfim, quais são as informações que nós podemos destacar, especialmente após esses interrogatórios, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, Alan Gani, especialmente aqui participando do nosso 3 em 1 e os nossos companheiros aqui de bancada. Eu tenho aqui 3 observações a fazer. Eu acho que o Alan Gani já começou muito bem pontuando alguns aspectos de que houve uma cogitação, uma consulta, e depois dessa consulta não houve ação indo à frente. Ou seja, não teve um plano, um suposto golpe colocado em prática. Mas o que chama a atenção é a visão contraditória, principalmente do tenente-coronel Mauro Cid e dos demais depoentes. Então, alguém não está sendo fiel à verdade. Então, esse é o primeiro ponto que mostra uma dissonância de visão, de depoimento, de descrição dos fatos. Então, isso chama atenção. A segunda coisa que chama atenção é realmente o teor conspiratório de muitas das mensagens. Alguns pediram desculpa, outros negam, dizem que não foram eles que escreveram a mensagem, o que é muito estranho, né? Porque afinal de contas é o aparelho celular da pessoa. Mas você vê uma escalada no teor das mensagens, né, de alguns membros, né? E isso demonstra, não é uma suposta trama, mas é sim uma atitude muito, vamos dizer assim, antidemocrática em relação a aceitar
o óbvio, ou seja, o resultado das eleições. Então, o depoimento específico do presidente Bolsonaro me pareceu um depoimento muito centrado no sentido que respondeu as perguntas com clareza, disse claramente que houve uma determinada consulta, mas que depois daquilo a vida continuou, e deu testemunho de que ele não compactuava com nenhuma forma de medida extraconstitucional ou suposto golpe. Então, eu vejo o depoimento do ex-presidente Bolsonaro muito coerente com que ele, da linha de defesa. Vejo com uma certa preocupação, principalmente esse último depoimento de Walter Braga Neto. Parece que ele não escreveu nada do que está ali, parece que não havia nada, então isso passa um pouco de irrealismo, né? Então, e contestando muito o coronel Cid, e outros depoimentos pedindo desculpa e tentando mostrar que jogavam de acordo com as regras do jogo da Constituição. Então, realmente é um apanhado, Caniato, que deixa ainda muito questionamento e confusão no ar. Agora, se tem uma pessoa que se saiu bem no depoimento de hoje, a meu ver, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, muitos dos que foram interrogados falavam justamente isso, né? Que o que Mauro Cid falou na delação premiada e no seu interrogatório não condizia com a realidade. Chamar o Cristiano Beraldo também ao vivo com a gente, conectado. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Suas impressões e apontamentos sobre os interrogatórios de hoje, claro, um holofote especial para o depoimento de Jair Bolsonaro, que disse, né, para o ministro relator que avaliou possibilidades dentro da legislação, né, respeitando a Constituição, as 4 linhas da Constituição. Enfim, queremos ouvir seu destaque inicial. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila. Boa noite, Gani. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Caniato, é importante a gente observar alguns aspectos do que assistimos hoje, né? Primeiro, é importantíssimo, fundamental separar o que é impróprio, o que é imoral, do que é ilegal. Se nós observarmos a história recente do Brasil, naquele momento em que Dilma Rousseff estava para sofrer um impeachment legal, que aconteceu dentro do Congresso Nacional, presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, hoje ministro do governo Lula. Ali houve declaradamente uma consulta às Forças Armadas para a possibilidade de decretação de um estado de defesa, se não me engano. Para piorar, houve uma trama revelada, comprovada, que a presidente da República estava falseando a indicação de um ministro de Estado para livrá-lo do alcance da justiça e da prisão, uma vez que havia sido condenado. Então, esses atos aconteceram no Brasil e foram comprovados, mas não foram tratados, à época, como um crime de ataque à democracia, apesar de representar na mesma dimensão aquilo que se quer atribuir a algumas pessoas hoje. A diferença é que hoje, e a gente vê pelos depoimentos, é um exercício constante de justificar aquilo que é impróprio e é imoral. Por quê? Não cabe, na minha opinião, a um presidente da República tomar algumas medidas e discutir alguns temas, como a gente viu que aconteceu durante o governo de Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, acho extremamente impróprio para um presidente da República, em exercício da sua função, subir num caminhão de som na Avenida Paulista e esculhambar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque, ao fazer isso, ele não se coloca como um presidente da República
mas como uma pessoa qualquer que sai aí criticando. Não, o presidente da República representa um poder. É a liderança do poder executivo. Essas diferenças com representantes de outros poderes não pode ser tratado dessa forma. Agora, isso é ilegal? Não, não é ilegal. A crítica ser transformada num ato ilegal é um problema grave para a democracia. Não simplesmente uma reunião, como foi imprópria aquela reunião com os embaixadores para criticar o sistema eleitoral brasileiro, no meu entendimento, no meu ponto de vista, completamente imprópria. Agora, tomar isso como ilegal e usar isso de justificativa para retirar os direitos políticos de alguém, isso sim, para mim, é um excesso do uso da lei. Então, quando a gente ouve esses depoimentos, Caniato, a gente vê que ficam no detalhe tentando comprovar que a conversa imoral não aconteceu, que o comportamento impróprio não aconteceu. Mas o Supremo Tribunal Federal não é para isso. Eu quero entender onde está o crime. Houve um projeto de golpe de Estado que tentou ser executado e não deu certo, foi isso? Então me expliquem como é que um golpe de Estado é dado tendo o líder, o principal suposto beneficiário no exterior, o outro com o cachorro no veterinário, o outro na praia tirando férias. Quer dizer, como é que se dá isso? Então, fica uma extrapolação, Caniato, que revela a fragilidade institucional do Brasil, e o Brasil vai fazendo um papelão para o exterior. As pessoas observam isso e não tem nada a ver com gostar ou não gostar de Jair Bolsonaro, de A ou de B. Mas nós estamos assistindo a um papelão, uma forçação de barra que não está tratando do crime, está tratando de comportamentos reprováveis, imorais, impróprios, mas até onde eu posso observar como leigo, não estou vendo nada de legal. Nós traremos alguns trechos, inclusive, dos interrogatórios e vamos nos aprofundar, inclusive, nessa discussão, porque durante o interrogatório, Jair Bolsonaro ressaltou que chegou, sim, a estudar junto a aliados algumas ações que poderiam ser tomadas, mas garantiu que todas seriam legais. Vamos acompanhar. Tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Alfredo Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Pois é, e Jair Bolsonaro disse também que se alguma ação tivesse sido tomada, seria antes, e que ele e seus aliados já tinham, inclusive, aceitado a derrota. A gente também separou esse trecho, acompanhe. Havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade, o sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada o que fazer, se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, só de concordar comigo. Aí, Gani, queria que você trouxesse suas impressões sobre as falas de Jair Bolsonaro, aquilo que as figuras que hoje foram interrogadas revelaram sobre o que aconteceu no governo entre a divulgação da vitória de Lula até o final do mandato, e se essas informações a gente consegue conectar com alguma medida que tenha sido tomada, determinada, alguma coisa combinada que desemboque no 8 de janeiro, que quando o Beraldo traz esse questionamento, parece que essa vai ser a linha, né? Tentar conectar essas muitas reuniões ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Vamos lá. Para mim, a principal
evidência de que não houve uma tentativa de golpe, houve a cogitação de utilizar ali um estado de defesa, de sítio ou o tal do artigo 142, uma consulta, uma cogitação, um levantamento de hipóteses, mas não houve uma tentativa. O principal elemento, Caniato, é que foi uma transição pacífica. Inclusive, essa transição pacífica, ela foi confirmada pelo atual ministro da Defesa do Lula, o Múcio, numa entrevista ao Roda Viva, dizendo que foi absolutamente pacífico. Inclusive, o próprio depoimento do ex-ministro da Defesa também vai nessa linha, dizendo que eles tiveram conversas amigáveis e aí o próprio presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já sabia quem seriam os dois comandantes, né, tanto do Exército quanto das Forças Armadas, ainda em dezembro, e fez de tudo ali para colaborar. Tem um outro elemento para mim que também é muito crucial. Caso o ex-presidente Jair Bolsonaro quisesse o golpe, a tentativa de golpe, seria muito simples. Inclusive, numa discussão com o Piperno, eu estava lembrando, eu fiz esse questionamento para ele, que foi exatamente o questionamento do seu advogado de defesa. Ora, bastava exonerar o comandante do Exército, Freire Gomes, e bastava exonerar o comandante da Aeronáutica, botar o número 2 ali, ou alguém de sua confiança que estaria disposto a fazer. Ele não fez isso. Quer dizer, ele tinha as condições de prosseguir, né? Ele tinha as condições, porque ele era o presidente, ele tinha poder para isso, ele poderia simplesmente colocar alguém para, né, pensando ali, bom, vamos dar um golpe e tal, mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele não queria seguir em frente, que inclusive foi confirmado, Caniato, por um áudio que ontem um dos advogados do Bolsonaro colocou ali para todo mundo ouvir, do Mauro Cid, falando, olha, esqueçam, o presidente não quer seguir com isso, diz que não tem clima, né, ele está bastante desanimado. Enfim, houve sim uma cogitação, mas não houve uma tentativa. Você, Dávila, as tratativas, as possibilidades aventadas, discutidas na alta cúpula do governo de Jair Bolsonaro no finalzinho do mandato e a leitura de muitos juristas que entendem que só faria sentido se o tal plano tivesse sido executado. E não me parece que o 8 de janeiro fosse o grande dia, né? A finalização desse plano. Caniato, tem uma enorme dissonância entre a acusação da Procuradoria-Geral da República e os depoimentos que nós escutamos hoje. E essa dissonância está justamente nessa intenção inexistente. E aí, voltamos aqui aos depoimentos de hoje. Mostra o seguinte, que logo após a eleição, o presidente Bolsonaro estava altamente deprimido, estava imobilizado, ninguém o procurava, deixa muito claro que ele estava completamente perplexo com a derrota e estava deprimido. Esse é o primeiro ponto que mostra. O segundo ponto que mostra que depois houve essa reunião com os militares, teve essa consulta e essa consulta foi rechaçada. E interessante que o tempo inteiro o próprio depoimento do ex-presidente Bolsonaro mostra que como ele gosta desse colegiado de militares para tomar as decisões. Ele não é que ele toma sozinho no quarto e fala, já escutei vocês, agora eu vou para o meu quarto, vou pensar o que eu vou fazer. Não, tem sempre essa coisa do colegiado militar. E ali ficou claro que não havia clima, e ele mesmo disse isso. Não houve clima, acabou o negócio ali. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é justamente isso que o Alangani trouxe. Foi a maneira pacífica como foi feita a transição, inclusive a escolha dos novos chefes militares do governo Lula, que assumiram antecipadamente, essa transição que ele ajudou com o ministro Múcio. Então, houve uma transição. E essa transição pacífica, ela espelha nos primeiros dias de janeiro. Paz total nas ruas, não aconteceu nada. No dia 1º, no dia 2, até o dia 8 não aconteceu absolutamente nada. Tanto que o governo usa a desculpa que foi pego de surpresa com aquilo. Por quê? Porque estava tudo pacificamente. Então, assim, não existe clima de golpe de Estado nesse sentido. Aliás, se olharmos a história, o que aconteceu no Brasil
dias antes, semanas antes do golpe de 64, foi enorme ebulição nas Forças Armadas, principalmente nos quartéis, né? Não sabia se São Paulo ia aderir ou não à Revolução, começou em Minas Gerais. Então, assim, sempre houve antes do golpe essa ebulição antes, as discussões estão acontecendo, existe tensão no ar, não existia nada, existia paz. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E a outra coisa que nós vimos nas colocações, principalmente do Procurador-Geral da República, que chama atenção, é criar uma narrativa que começa com uma coisa que eu critiquei a vida inteira do comportamento do presidente, que é contestar a legitimidade das eleições, das urnas, que isso é um absurdo total, mas é tentar ligar desde o questionamento da legitimidade das urnas, atenção ao golpe, é tentar fazer uma grande narrativa das coisas e não se atrelando aos fatos. O fato é que não houve absolutamente nada de aval do presidente de golpe militar ou envolvimento logo depois dessa reunião onde foi descartado o decreto do estado de defesa. Então, essa colcha de retalho que tenta se fazer, puxando de volta uma coisa que foi realmente descabida, aquele questionamento eterno dos bolsonaristas em relação à lisura das eleições, tal, aquilo lá não nada a ver. E aí tem uma outra coisa, candidato, que outro último ponto que nós criticamos muito o Supremo hoje, que é a falta da autocontenção dos poderes, e faltou total autocontenção nesses membros do Poder Executivo. Por que não se escreve essas mensagens de botequim, essa tensão dessas coisas? É um total, como bem disse o Beraldo, um total desrespeito ao cargo que você ocupa. Isso é coisa de moçada de quartel, não tem nada a ver com quem ocupa ministério, quem ocupa cargo que é ali zelando pelo comando do país. Então, isso mostra também, tanto que hoje, né, quantos pedidos de desculpa tiveram, do tom que eu usei, as palavras que foi utilizada, etc. Mas isso mostra um total despreparo de pessoas para exercer cargo público, respeitar, honrar o cargo, respeitar a liturgia do cargo. Não pode sair falando isso, mandando WhatsApp, trocando mensagem pessoal nesse teor. Então isso mostra também o despreparo desse time que tinha uma coisa muito próxima do presidente, que era essa lealdade, né, dos tempos militares, mas não tinha nenhuma estrutura para ocupar cargo público, porque é isso que mostra claramente nos depoimentos de hoje. E é isso que acabou dando pano para manga para toda a construção da narrativa embasada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Pois é, só para trazer a informação para a nossa audiência, inclusive no final da audiência de hoje, o ministro Alexandre de Moraes revogando inclusive a proibição desses réus de manterem contato entre si, e ele abriu um prazo de 5 dias para que as defesas solicitem novas diligências. Quer fechar só esse capítulo, Beraldo? As duas falas de Jair Bolsonaro, ele reforçando que só estudou e discutiu sobre possibilidades legais, né? Possibilidades que constam no arcabouço legal, na Constituição brasileira, enfim, e esses aspectos também destacados pelo Dávila e pelo Gani. Neto, as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro demonstram como a cadeira da presidência da República era muito maior do que ele. Quando ele assumiu a presidência, ele delegou as áreas importantes do governo a pessoas que ele, por algum motivo, algumas ele sequer conhecia, mas foram bem recomendadas, e ele então entrega o Ministério da Economia para Paulo Guedes, ele entrega o Ministério da Agricultura a Tereza Cristina e por aí vai. Mas não é que ele foi um líder dessas pessoas com as suas competências nas respectivas áreas. Ele entregou e pegou o tempo dele para liderar os seus apoiadores, não o país. E ao dedicar o seu tempo para liderar os seus apoiadores, ele se vê envolto nessas polêmicas, nesse calor de agredir o ministro do Supremo e critica um e critica outro, mas fez o quê de concreto? Os seus ministros trabalharam, seus ministros elaboraram planos nas suas áreas, ou quase todos eles, pelo menos,
mas o presidente da República, que deveria exercer a liderança, se viu envolto nessas situações em que eram completamente impróprias para um presidente da República que tem sim a obrigação, como disse o Dávila, de seguir a liturgia do cargo. Há um motivo pelo qual cargos desta natureza têm uma liturgia e ele simplesmente optou por ignorar esta liturgia e hoje está aí tendo que passar o papelão de, ao depor no Supremo Tribunal Federal, ficar pedindo desculpas pelas suas palavras, pelas suas acusações. Olha só que ponto, um presidente que, aparentemente, ele reconhece isso sem provas, disse que ministros do Supremo Tribunal Federal estavam recebendo dinheiro por fora, milhões. E aí hoje tem que sentar ali na frente desses mesmos ministros e pedir desculpa. Olha, é uma situação humilhante, mas esta situação humilhante em que ele se encontra foi construída por ele próprio. Então, esses pontos todos que eu destaco, Caniato, é que me levam a ter esta percepção de que houve muita atitude inadequada, houve conduta ali que pode ser considerada imoral, uma série de coisas. Mas nós precisamos restringir aquilo que é uma conduta inadequada, que tem que ser respondida nas urnas. Quer dizer, o eleitorado, o povo brasileiro, ao observar essa conduta, manifestar a sua vontade de reconduzi-lo ou não nas urnas. Mas daí a entrarmos na seara do crime, está faltando muitos elementos para fazer essa ponte. Pois é, programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Os nossos comentaristas fazem um balanço desse segundo dia de interrogatórios dos réus que são acusados de supostamente planejarem um golpe de Estado contra a nação. Gani, só para a gente não perder o fio da meada, eu vou trazer outros trechos do depoimento de Jair Bolsonaro, mas Dávila e Beraldo tratam da revelação do que acontecia no seio do governo, na alta cúpula do governo. Eles fazem uma reflexão importante sobre o cuidado que eles tinham com os cargos, o respeito ou desrespeito, e a maneira como algumas questões são super importantes eram tratadas. Pois é, o próprio Jair Bolsonaro, ele admite isso, né? Várias vezes durante a sua fala, ele diz o seguinte: isso é retórica, eu sei que é inadequado, eu sei que eu exagerei e eu peço desculpas. Mais de uma vez ele fala isso. Eu vejo na trajetória do próprio ex-presidente um amadurecimento político, isso que o Beraldo trouxe, né, da importância da liturgia do cargo, também o Dávila tocou nesse ponto. Ele começou a entender, ele começou a ter um amadurecimento político, né, que você não pode falar qualquer coisa, que tem uma linguagem própria. Isso foi sendo gradativo ao longo do tempo. Se a gente observar Jair Bolsonaro de 2022 para o Jair Bolsonaro de 2019, é outra pessoa. São completamente diferentes. Foi quando ele começa a dar uma guinada muito mais próxima do Tarcísio, do Paulo Guedes, do Valdemar, pessoas com experiência política, experiência de vida, experiência de mercado, de mundo real. Infelizmente, eu vejo que no início do governo ele foi muito contaminado por algumas ideias ali de antissistema, uma coisa, né, umas ideias meio disruptivas, e que, obviamente, o mundo real não é assim, é bem diferente. Mas ele mesmo admite isso durante o seu depoimento, dizendo que tem esse problema de temperamento e que talvez se fosse hoje a conduta seria diferente.